é pneumopediatra, tem mestrado e doutorado na USP, né, Simone? E atualmente ela trabalha na Holanda, em Amsterdã, e ela vai nos falar aí sobre os aspectos aí da Covid, a experiência ali da Holanda, a experiência pessoal dela, e alguma coisa aí sobre a Covid. Acho que é isso mais ou menos, né, Simone? Tá ótimo, Adileia. Depois aí, no final. Eu vou desligar a minha câmera e vou começar a apresentação, mas no final eu estou disponível, eu ligo a minha câmera de novo, eu estou disponível para qualquer pergunta, para qualquer coisa que vocês precisarem, tá bom? Tá bom. Boa aula, bom dia a todos, muito obrigada, viu, Simone, pela sua disponibilidade. Eu vou desligar o meu microfone e a câmera também. A Adileia me convidou, então, para conversar um pouquinho com vocês, né, trocar um pouquinho de experiência. Então, o que eu queria, eu montei uma aula tentando dar uma pincelada nos fatores principais relacionados ao COVID em pediatria, e eu adicionei um pouquinho do que é que está acontecendo aqui na Holanda também, porque como a Adileia mesmo falou na semana passada, a gente está algumas semanas à frente da situação no Brasil, em termos do início da história, né, do Covid. Então, logicamente que lições aprendidas aqui, ou situações que acontecem aqui, podem ser aplicáveis também na situação do Brasil. Só um pouquinho da minha história pessoal, para vocês não falarem quem é essa, o que ela está fazendo aqui. Absolutamente não é a minha intenção de dar lição para ninguém, falar o que fazer, e muito menos a história de quem está na Europa, o que acontece na Europa é melhor, tá ok? Até o que a gente estava conversando semana passada, eu, Ana Paula e a Adileia, tem muita coisa aqui na Holanda também que não deu certo. Então, a minha intenção aqui é contar o que está acontecendo e não me envolver em nenhuma política no sentido de quem faz o que e o que está certo. A minha história começou, então, no Instituto da Criança, como pneumopediatra. Lá eu me envolvi em uma série de projetos e grupos de asma grave que me levaram a um doutorado em Amsterdã, na Universidade de Amsterdã, e atualmente eu trabalho como médica pesquisadora e pós-doutoranda no Departamento de Pediatria, Pneumologia Pediátrica do AMC. E eu vou só me desculpar, eu montei a aula em inglês porque eu reutilizei alguns slides que eu já tinha apresentado também para o meu departamento, mas a gente vai devagarinho, se vocês tiverem qualquer dúvida, sempre podem me perguntar, ok? Então, o que estava todo mundo, desde o começo da epidemia, todo mundo se perguntando o que é que vai acontecer com as crianças, qual é o papel, qual é a severidade, em que nível serão as nossas crianças afetadas por conta do Covid-19. Já no início de toda a história, alguns dados sugeriam, e atualmente a gente também pode falar um pouquinho mais a respeito, que provavelmente, aparentemente, as crianças se infectam menos, que a severidade das infecções é menor, que a gente, felizmente, tem menos casos fatais, e mesmo assim, ainda existe um potencial fator relacionado às comorbidades. Então, eu vou pincelar um pouquinho em cada um desses pontos. Esse trabalho foi o primeiro e mais importante trabalho focando em crianças no início da pandemia. Então, ele foi publicado por um grupo chinês, porque logicamente todos sabem que lá começou toda a pandemia, e eles fizeram esse grande trabalho retrospectivo com 2.143 crianças. E o que eles fizeram? Eles pegaram casos suspeitos, né, baseado em manifestações clínicas ou contatos, e eles foram
também pegar os dados de PCR nasal ou de orofaringe ou de sequência genética para falar que eram casos confirmados ou não. E aí eles graduaram o nível de severidade dessas crianças em relação ao COVID, de acordo com características clínicas, laboratoriais e radiológicas. Então, o que eles acharam, e isso já no começo, isso foi publicado em março, então, quando as coisas estavam começando a esquentar aqui na Europa em relação ao COVID, essa publicação já deu um pouco mais de tranquilidade para os pediatras, porque a informação que eles proveram era que dos 2.143 casos reportados como provavelmente sendo COVID, somente 34% deles foram confirmados através de exames laboratoriais, e após a graduação entre leves, moderados, graves e críticos, o que eles viram é que menos de 6% dos casos reportados eram graduados como severo, e entre os casos confirmados, menos do que 3% foram severos. Então, isso já ajudou a gente a ter um pouco mais de tranquilidade em relação ao como olhar a situação pediátrica com a pandemia, e, logicamente, também ajudou a guiar um pouco o governo no sentido de quais são as medidas necessárias. Porém, existiam crianças que ficavam graves. Então, dessas 5% de crianças que ficaram severas, elas tinham falta de ar, elas tinham cianose central, elas tinham dessaturação, e 0,6%, não é zero, tiveram um quadro já de insuficiência respiratória, foram para a UTI, e nessa publicação foi reportado um caso fatal, mas sem maiores descrições. Então, lá nesse primeiro estudo mais importante, já surgiram as primeiras indicações de que as crianças, quanto mais novas, as crianças menores de 2 anos, eram mais vulneráveis a infecções, mas ainda não tinha muito detalhe em relação a comorbidades ou outros mecanismos. Depois desse primeiro grande estudo que foi publicado, outros estudos, outras publicações começaram a aparecer em outros países, então, seguindo mais ou menos a história da infecção, né, do COVID, ainda na Ásia. Então, a gente viu também nesse estudo republicano que aproximadamente 6% das crianças menores de 20 anos de idade tinham casos confirmados, também sem casos fatais. Olhando agora, quando chegou para a Itália, também essa coorte italiana, em que você vê aqui que eles não tiveram nenhum caso fatal também, e que você vê pela distribuição de faixa etária, 1,2% dos casos de infecção eram de crianças menores de 18 anos. E isso também foi descrito por um trabalho japonês, repetindo mais ou menos a mesma casuística. De repente, explodiram, isso vocês também acompanharam, uma enormidade de publicações a respeito do Covid-19, alguns que repetiam a mesma história, e eu achei essa publicação do Lancet Infectious Diseases bem interessante, porque o que eles fizeram foi tentar fazer um paralelo entre a infecção de crianças pelo Covid-19 com adultos com o Covid-19 e crianças que tiveram SARS e crianças que tiveram o H1N1 influenza. Então, o que eles fizeram? Eles colocaram o pool de características dessas crianças, tentaram ver as diferenças e similaridades entre as doenças. E com esse paralelo, você mais ou menos consegue ver o que sobressai aos olhos, é que as crianças com o Covid-19, eles apresentam menos clínica de sintomas respiratórios superiores do que, por exemplo, comparado com H1N1 influenza.
muito mais crianças assintomáticas. Os casos graves também são muito inferiores, comparativamente ao SARS e ao influenza, mas também comparativamente aos adultos com Covid-19. E o que foi interessante, que foi um dos primeiros sinais aventados e que hoje a gente também já está observando mais e já tem surgido mais publicações a respeito, é que no caso do Covid-19 já existia uma indicação de um maior acometimento de órgãos vitais em relação ao SARS e ao H1N1, como vocês podem observar aqui, de 31% das crianças que já apresentaram uma elevação das enzimas miocárdicas. Isso foi em março desse ano, e atualmente já existem algumas publicações que descrevem melhor o quadro de acometimento cardíaco e renal nas crianças também. Então, sumarizando, o que a gente começou a ver em março, mas que ainda é observado atualmente, é que sim, crianças são menos infectadas do que os adultos, sim, a gravidade do caso clínico das crianças infectadas é bem menor. Muito felizmente, a fatalidade por Covid-19 em crianças também é muito inferior, mas existem casos severos de crianças por Covid-19. Então, também já em março ou abril, começaram a aparecer as primeiras indicações de que, apesar de serem infrequentes, existem casos severos. Então, aqui e ali, um caso, uma bebê de 55 dias de vida, com pneumonia. Na China, em março, a descrição da primeira criança que foi a óbito, e nesse trabalho, nessa publicação americana, o que eles fizeram foi tentar juntar dados provenientes de 166 hospitais nos Estados Unidos, de diferentes áreas, e o que a gente vê aqui é a quantidade de pacientes que foram hospitalizados e subdivididos em categorias de idade. Então, também já nessa época, já dava para perceber os dois grupos principais, as duas faixas etárias principais em termos de potencial gravidade, e que seria o nosso foco para tentar diminuir a infecção, que seria a primeira infância, então os menores de 2 anos de idade, e os adolescentes, né, os maiores de 12 anos de idade. Logicamente que, ou dizendo de outra forma, o que foi notado também desde o princípio é que crianças que eram afetadas, em muitos casos, essas crianças não eram previamente rígidas, e assim como foi observado para os adultos, que existem comorbidades que facilitam a infecção e predispõem à severidade do caso do Covid-19, isso logicamente também foi pesquisado e iniciou-se já em março a pesquisa em respeito a crianças. Então, já começaram a ser descritos os primeiros casos em que as crianças com doenças de base, e essas eram principalmente doenças metabólicas graves, doenças cardíacas congênitas graves e os pacientes oncológicos, não somente por conta da doença de base, mas também por conta da medicação imunossupressora que eles recebem, predispõem a uma maior severidade da doença, eventualmente também uma maior fatalidade nos casos de Covid-19. Em alguns casos, existe também uma descrição de maior acometimento de crianças com doenças crônicas respiratórias,
Esse aqui foi um dado do CDC, baseado em casos americanos. Daqui a pouquinho eu vou voltar nesse ponto para a casuística europeia. O segundo passo, logicamente, após tentar descrever, crianças são afetadas? Sim. Em que nível as crianças são afetadas? Menor gravidade, menor número de crianças. O terceiro passo, logicamente, foi tentar descobrir qual que seria a posição, a importância da criança como fator transmissor do vírus na sociedade. Para todos os outros vírus respiratórios, é muito sabido que a criança é o principal vetor de transmissão dentro de casa, na escola, entre crianças e de crianças para adultos. Então, a pergunta que foi feita também foi isso se aplica também à situação atual do Covid-19 ou não, porque, logicamente, isso tem consequências em toda a logística e em toda a criação de regras e leis para se cuidar da sociedade e diminuir a transmissão. Então, esse daqui foi a primeira publicação que eu encontrei, que foi bem razoável, tentando aventar possíveis mecanismos de transmissão e o possível papel da criança nesses mecanismos de transmissão. Importante só notar que isso foi uma publicação em março, eu já vou voltar nesse fator, ok? Então, seguindo a história do Covid, desde o início dos primeiros casos até março, o que se viu foi que os casos começaram na comunidade, entre adultos. Então, eram adultos que ficavam doentes, que trabalhavam com outros adultos que ficaram doentes. Então, o primeiro surto, os primeiros indícios da infecção foi dentro da comunidade de adultos. Só que, logicamente, esses adultos também, uma parte deles, tem família. E nessa família você tem crianças e você tem idosos. Então, existiu a transmissão intrafamiliar, que em primeiro momento foi muito mais forte, em sentido de severidade e intensidade da transmissão para a faixa etária de idosos, e isso foi muito interessante e claro de ser observado quando a epidemia veio para a Europa, dentro das sociedades italiana, espanhola e portuguesa, que foram muito afetados e que toda a organização familiar, a estrutura familiar é diferente da estrutura familiar da Alemanha ou da Holanda, por exemplo. Então, na Espanha, na Itália e em Portugal, dentro do núcleo familiar, a presença dos avós é muito forte, inclusive em muitos núcleos familiares, os idosos moram dentro da mesma casa. Então, isso foi um dos maiores, um fator muito importante, levando a um enorme número de infecções para os idosos, nesses países, enquanto que a gente aqui, na Alemanha e na Holanda, a grande parte dos idosos mora nas suas próprias casas ou em casas de apoio. Então, nesse primeiro momento, a transmissão intrafamiliar foi menor. Mas, enfim, voltando às crianças, é lógico que essas crianças entraram em contato, então começaram a surgir as primeiras publicações sobre os clusters familiares, mostrando infecção das crianças também. A pergunta era, uma vez que a criança se infectou, qual seria a chance dessa criança infectada levar o vírus para dentro do ambiente escolar, levando a transmissão entre crianças e da criança para o adulto, e, logicamente, de uma nova criança levar esse vírus para dentro da escola. Esse eixo da transmissão da criança infectada como vetor, levando para a escola
e vice-versa. Ainda é controverso, eu vou mostrar para vocês algumas publicações a respeito disso e um pouquinho do que foi pesquisado aqui na Holanda e que levou às medidas de segurança aqui dentro da Holanda. Um outro braço, logicamente, que existe é a transmissão da mãe do adulto para o feto, que poderia ser realizada enquanto o feto ainda está no útero da mãe, eventualmente, ou, logicamente, imediatamente após o nascimento. Um pouquinho a respeito dos clusters familiares, essa já é uma publicação mais recente, tá? Se eu não me engano, foi de maio, que fez uma grande pesquisa retrospectiva a respeito dos índices infectados e quais foram os familiares dentro do mesmo núcleo familiar, dentro da mesma casa, infectados também, crianças e adultos. E o que eles viram, se eu não estou enganada, que eram aproximadamente 4.000 pessoas no total que foram testadas, e a conclusão que eles chegaram foi que praticamente 80% dos casos foram os adultos que levaram o vírus para dentro de casa, mas em 8% dos casos existia a hipótese de que a criança tenha sido a primeira a levar o vírus para casa. E isso eles fizeram a partir de pesquisa por PCR, né, e tentando fazer as associações em tempo, a partir do tempo em que o diagnóstico foi realizado. Toda a discussão a respeito do quão importante seria o papel da criança na transmissão foi muito acirrada, porque isso levou em todos os países a diferentes medidas de precaução. Esse trabalho aqui foi um trabalho que foi realizado por um pesquisador muito importante na Alemanha, em Berlim, o Christian Drosten. Ele é o médico responsável por dar os conselhos ao governo em relação às medidas a serem tomadas. E o que é que ele viu? Ele fez uma pesquisa checando a carga viral por PCR em 3.712 pacientes, tentando ver qual era a carga viral e dividindo isso por faixas etárias. Então, essa barra aqui seria o limite do que ele estabeleceu como daqui para baixo, inferior na carga viral, a chance de que uma pessoa transmita o vírus para outra é baixa. E acima dessa carga viral, a chance de que uma pessoa transmita o vírus para outra existe. O que ele viu é que crianças, então na categoria em azul, de 1 a 10 anos de idade, têm menos chances, mas algumas crianças conseguem ter uma carga viral suficiente para que outras pessoas fossem infectadas. Logicamente que vocês conseguem ver aqui que nas outras faixas etárias, você tem muito mais infectados, muito mais pacientes com PCR positivo do que na infância, mas não dá para falar a partir desses dados que uma criança menor do que 10 anos de idade não consegue transmitir o vírus. Existe uma outra publicação que eu também achei interessante, que vai mais ou menos na mesma linha do não podemos excluir que uma criança transmita o vírus, que é uma publicação uma pesquisa que foi feita em Utah,
Então, o que eles fizeram foi rastrear casos de crianças infectadas em 3 creches diferentes e tentar ver qual era a relação dessas crianças infectadas com o caso índice, os familiares e os profissionais que estavam trabalhando nessas creches. Então, eles identificaram para cada uma dessas creches o caso índice e os casos que foram posteriormente identificados com PCR positivo. E o que é que eles viram com isso? Das 12 crianças que foram infectadas, das 13 crianças que foram infectadas, 12 crianças foram, muito provavelmente, infectadas dentro da creche, e eles não conseguem excluir o fato de que provavelmente os familiares de dentro da casa adquiriram o vírus por conta da infecção que a criança adquiriu dentro da creche. Baseado nessa pesquisa, o CDC fez um pacote de conselho sobre como enxergar a possibilidade de infecção de uma criança para os familiares e pediu para, por favor, não ignorar essa possibilidade e, logicamente, manter todas as outras medidas de higiene e distância necessárias. Existem algumas considerações a serem feitas aqui, tá? Então, como em qualquer estudo, existem fatores positivos, fatores negativos e várias coisas a serem consideradas para que você não considere piamente no que eles estão falando. Então, a primeira coisa a ser colocada é que, na maioria dos países, crianças assintomáticas não foram testadas. Então, é muito fácil de se imaginar que também a quantidade de crianças com diagnóstico com um teste positivo é inferior à quantidade de adultos com um teste positivo, porque elas também foram menos testadas. A segunda consideração a ser feita é, uma vez que uma criança é infectada, é sabido que normalmente essas crianças são menos sintomáticas, o que significa que se você é menos sintomática, você tosse menos, você espirra menos, você espalha menos o vírus. Um outro fator que também tem o seu papel em relação à transmissão do vírus a partir de uma criança é que, obviamente, as crianças têm um menor volume, então a quantidade de partículas exaladas por uma criança é menor do que a quantidade de partículas exaladas por um adulto. Outra coisa, bem, isso é o que eu acabei de falar para vocês, né, os trabalhos demonstrados a partir dos clusters familiares, em que a maioria dos trabalhos mostra que o adulto foi o primeiro a levar o vírus para dentro de casa. Uma observação a ser feita aqui também é que, na maioria dos casos, conforme a evolução natural do Covid aconteceu, muitos países fecharam as escolas, mas nem todos os países fecharam a mobilidade, restringiram a mobilidade dos adultos. Então, nesse âmbito, também não fica difícil de imaginar que um adulto que está circulando tenha contato com o vírus e traga o vírus para dentro de casa, enquanto as crianças não estavam circulando. Então, são só algumas ideias para ficarem guardadas na cabeça quando a gente for ler esse tipo de artigos e interpretar os dados, tá? Outra coisa também que foi observado é que, na maioria dos casos em que existia severidade das crianças infectadas por Covid-19, também havia uma co-infecção por outro vírus respiratório ou uma bactéria.
Um fator importante também a ser levado em consideração, nisso que a gente viu da distribuição das infecções e da severidade, de acordo com as categorias etárias na faixa pediátrica, é que os adolescentes, eles são muito mais móveis do que as crianças menores, em termos de contato com outros núcleos sociais. Então, muito frequentemente, a criança pré-escolar vai na escola do bairro, enquanto que a criança da escola secundária ou o adulto jovem, ele já começa a circular a ir para escolas em outros bairros ou universidades em outros bairros, e isso, logicamente, aumenta o contágio e aumenta a chance de que você entre em contato. Eles também já começam a trabalhar e a viajar, o que aumenta ainda mais a possível chance de infecções. Muito rapidamente sobre os recém-nascidos, existem algumas publicações reportando infecção de bebês menores de 7 dias pelo Covid-19, ou um pouquinho mais para frente, né, maiores de 7 dias. A maioria dos bebês foram infectados pela mãe, mas muito provavelmente eles não foram infectados intraútero, não foi uma transmissão vertical, mas foi a transmissão respiratória após o nascimento. E teve um caso também de um bebê que foi infectado pela babá que estava tomando conta do bebê recém-nascido. Agora, partindo um pouco mais, fechando um pouco mais para a área europeia, no meio desse todo furacão de perguntas e dados vindos da China, e quais seriam como isso refletiria a realidade europeia também, a Sociedade Respiratória Europeia montou e mandou para todos os pediatras de área respiratória registrados na Sociedade Respiratória Europeia uma pesquisa. E nessa pesquisa tinha uma série de perguntas, e o que eu vou mostrar para vocês agora foi um pouquinho do resumo sobre a primeira fase dessa pesquisa a respeito dos casos nas crianças na Europa. Então, a partir disso, o número de crianças afetadas foi de aproximadamente 650, sendo metade meninas e metade meninos, e em relação à faixa etária, vocês podem ver aqui também, novamente, que as crianças, os adolescentes e os adultos jovens foram os mais afetados. Logicamente que a Sociedade Respiratória Europeia também estava muito preocupada em relação à possível consequência da infecção em crianças com doenças respiratórias crônicas. O que foi demonstrado por essa pesquisa é que em 65% dos casos as crianças não tinham nenhuma doença respiratória, isso foi especificamente a respeito de doenças respiratórias. Das crianças que tinham doença respiratória, 14% delas tinham asma, uma parte muito pequena delas, só 3% com fibrose cística ou displasia broncopulmonar. Logicamente que outra coisa que a gente tem que levar em consideração é que com todo o pânico do surgimento da pandemia e das possíveis consequências, quem tinha uma criança com doença crônica respiratória, e principalmente quem tinha uma criança com uma doença respiratória grave, como a fibrose cística, tentou proteger essa criança o mais possível, deixar em casa, restringir o contato. Então, isso também pode ter refletido nas respostas dessa primeira pesquisa realizada. Essa pesquisa foi realizada em abril,
Então, isso foi o reflexo realmente do primeiro momento da infecção aqui na Europa. E qual foi a gravidade observada dessas crianças aqui na Europa? A enorme maioria dessas crianças não precisou ficar internada. Uma parte dessas crianças, um terço dessas crianças foi internada, mas também a enorme maioria delas só ficou internada nas enfermarias, né? Mas existiram casos em que as crianças tiveram que ir para a unidade de terapia intensiva. Foram 38 crianças descritas nessa pesquisa, mas mesmo assim, para cada uma dessas 38 crianças, logicamente, foi um grande, afetou muito a vida delas e dos familiares também. Não teve nenhuma fatalidade descrita nessa pesquisa da Sociedade Europeia Respiratória. E aí a pergunta, logicamente, para quem mora na Holanda, para quem cuida das crianças holandesas e para quem faz pesquisa na Holanda, em que termos as nossas crianças aqui foram ou estarão sendo afetadas pelo Covid e o que está acontecendo. Para que eu vou mostrar um pouco os dados holandeses, mas para que vocês consigam situar esses dados, eu vou contar um pouco do que é que aconteceu com a Holanda nessa época, o que está acontecendo ainda nessa época da pandemia. O primeiro caso holandês foi diagnosticado no início de março, um adulto, por conta do carnaval no sul da Holanda, e a partir desse momento, logicamente, começou toda a monitorização, todo o alarme e o registro de pacientes, e a partir do dia 19 de março, foi instituído, aqui a gente não teve um lockdown, mas o que eles chamam de estratégia da distância social. O que isso significou? A gente podia sair de casa, mas era obrigatória manter a distância de 1,5 metro, e o governo holandês baseou, e ainda se baseia, grande parte das medidas, das decisões, estão em cima desse 1,5 metro de distância entre as pessoas. Além disso, eles estressaram a importância da etiqueta da tosse e da higiene, né, da mão, e de não tocar a face, etc. Mas aqui se baseou a restrição. A gente não teve em nenhum momento e ainda não tem a obrigatoriedade do uso de máscara, a não ser no transporte público, e a justificativa deles é que em se mantendo 1,5 metro de distância, você não precisa usar a máscara, e que no transporte público não é possível manter a distância. Como é que foi a situação para as escolas? A partir da terceira semana de março, as crianças foram todas mandadas para casa, então a gente teve que ensinar as crianças em casa, e isso foi até meados de julho. Então, antes das férias escolares, as crianças ainda tiveram 2 semanas em que elas foram para a escola parcialmente, então eles dividiram as classes de forma que no máximo 50% da turma frequentasse o local ao mesmo tempo, mantendo 1,5 metro de distância. Aí a gente teve as férias escolares de verão, que dependendo da região holandesa, foi em final de julho e ou até até o começo de setembro, por 6 semanas, e a partir do começo de setembro ou da última semana de agosto, as crianças retornaram à escola, sem máscara e sem outras precauções. Crianças são recomendadas a ficar
em casa, a não ir para a escola, somente na situação em que elas tiverem febre ou falta de ar, ou que alguém dentro de casa, do mesmo núcleo familiar, tenha febre, falta de ar ou diagnóstico de COVID. Em relação aos esportes, aqui, existe uma cultura de esporte muito grande, então eles tentaram ao máximo preservar que as pessoas pudessem continuar se movimentando. Isso significa que em nenhum momento foi proibido a atividade esportiva fora de casa individual, andar de bicicleta, correr, caminhar, brincar na rua, sempre foi permitido, desde que mantendo a tal 1,5 metro de distância. Os esportes de grupo, do lado de fora, foram permitidos a partir de junho, e os esportes de grupo dentro foram permitidos a partir do final de julho, e ainda está sendo permitido até agora. Em relação ao trabalho, os adultos foram todos mandados para casa, a não ser as profissões consideradas essenciais, e até hoje a decisão do governo ainda é que você trabalha em casa, a não ser que não seja possível ou que seja necessário, essencial, que você vá trabalhar no seu local. Dito isso, para vocês terem uma ideia do quão não foi exatamente muito rígido o sistema de controle, eu vou mostrar para vocês a situação holandesa das infecções. Então, todos os casos diagnosticados, todas as internações em hospital, todas as internações em unidade de terapia intensiva são obrigadas a ser reportadas para esse órgão do governo, e a cada semana eles soltam um relatório aberto à consulta pública com os diversos índices. Então, esse daqui é o mais recente, esse daqui é o mapa da Holanda com as diversas regiões. Amsterdã está aqui, e aqui em relação, de acordo com a coloração mais intensa, são as regiões de preocupação, atualmente preocupação, em que as pessoas precisam tomar mais precauções, enquanto que nas outras regiões isso não acontece tanto. Mesmo assim, eu vou mostrar para vocês, essa daqui é a evolução das hospitalizações desde o início da pandemia. Então, a nossa época de mais problemática foi abril e maio, tá? Então, vocês podem ver que, apesar de, nas últimas 3 semanas, terem se intensificado as regras, mas depois desse grande pico que a gente teve em maio, a coisa começou a tranquilizar e está relativamente tranquila, apesar de que aqui já começou a subir, e isso já gerou imediatamente um alarme no governo para lançar novos pacotes. A mesma coisa em relação ao número de óbitos, que também o maior problema foi em maio, e aí depois foi reduzindo, e em relação ao número de hospitalizações. Então, agora a gente está começando a tal chamada segunda onda, mas o que a gente tem observado é que a gravidade está sendo menor, o controle da doença está sendo mais efetivo, e também o controle do tratamento do paciente dentro do hospital também está sendo muito mais tranquilo do que a situação observada em abril e maio. Esse daqui é um trabalho interessante, porque, logicamente, aqui dentro da Holanda também teve toda a discussão e a polêmica sobre reabertura das escolas e o quão
rígido deveria ser o distanciamento das crianças e os adultos, as crianças e os idosos. Então, o governo solicitou às entidades epidemiológicas e eles fizeram essa pesquisa que ainda está em andamento, para ver como está acontecendo a transmissão aqui na Holanda. Então, esse gráfico que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, é a respeito de 54 famílias. Essas 54, em cada uma dessas 54 famílias, pelo menos uma pessoa teve o diagnóstico do Covid, e aí, por conta disso, eles receberam a requisição se eles poderiam participar da pesquisa, o que significa pesquisar por meio de suave nasal e oral, e também a serologia, para ver se os outros familiares do mesmo núcleo familiar, dentro da mesma casa, também foram infectados ou não. Só para situar vocês, é importante a informação de que esse gráfico, esses resultados diz respeito à época em que as crianças estavam dentro de casa, elas não estavam mais indo para a escola. E essa informação é importante porque nesse gráfico que a gente vê aqui na abscissa, categorias de idade do índice, de quem foi o primeiro infectado. E aqui na ordenada, o que a gente vê é a categoria etária dos outros infectados posteriormente. E o que você pode ver, cada círculo desse, então os círculos menores são um caso afetado de infecção, esses círculos medianos são 10 casos, e esses círculos maiorzinhos são 20 casos. O que a gente pode ver é que, na grande maioria dos casos, as infecções se deram dentro da mesma faixa etária, ou seja, criança infectando criança, adultos infectando adultos. Quase dentro dessas 54 famílias, quase não teve caso de criança infectando adultos, tá? Então, baseado nesse estudo, o governo holandês tomou uma série de medidas, presumindo de que o papel da transmissão do vírus pela criança não é clinicamente, epidemiologicamente importante o suficiente para você restringir muito a vida das crianças, a vida dos jovens. Mas esse é um estudo que ainda está continuando, e inclusive o que vai ser muito interessante é que agora vão começar a surgir as infecções numa fase em que as crianças estão indo para a escola. Então, eventualmente, pode acontecer que os resultados desse estudo mudem, porque agora as crianças não estão mais restritas ao núcleo familiar. Outra informação que eu achei interessante para vocês, esse daqui foi um dado também do site holandês. Isso daqui são todas as informações, são todos os dados que são abertos para qualquer pessoa que possa consultar. Eu vou traduzir para vocês, não se preocupem. Então, nessa tabela, o que eles fizeram? Eles pegaram as pessoas infectadas e foram tentar rastrear aonde que essas pessoas foram potencialmente infectadas. A enorme maioria, que está aqui de 54%, 55%, foi relatado que a infecção foi dentro de casa, ou seja, isso não diz muita coisa a respeito de aonde que você pode agir enquanto serviço. Mas o que eles também viram a partir disso é que, a partir do dia 6 de julho, e também a outra informação na semana passada, a partir de 6 de julho, por quê, né?
6 de julho ainda era férias escolares. Então, logicamente que a situação e toda a dinâmica social é muito diferente do que na semana passada, em que as crianças estão indo para a escola e as pessoas são recomendadas a trabalhar em casa, mas podem frequentar o seu trabalho. Então, 10% das pessoas mencionou, foi identificado como provável local de infecção, ambiente de trabalho. Aqui também, Horeca quer dizer bares e restaurantes, e cafés, e discotecas, tá? Então, 5%, 6% dos casos foram potencialmente infectados nesses locais, e aqui nos ambientes relacionados a esporte. Então, os clubes de futebol, os clubes de hóquei, que aqui é muito forte, em que você não simplesmente vai jogar, mas você também fica lá fazendo o seu convívio social, apesar da recomendação de 1,5 m e etiqueta de higiene, etc., mas a quase 6% dos casos foi identificado como local primário de contaminação, um desses ambientes relacionados ao âmbito esportivo. Por conta dessas estatísticas, foi lançado há 2 semanas um novo pacote que restringiu o acesso ao trabalho, o acesso físico ao trabalho, restringiu o número de frequentadores e o horário de abertura e fechamento de restaurantes, bares, discoteca e vida noturna, não existe mais vida noturna, e restringiu o acesso aos clubes e locais de esporte, significando você pode fazer esporte, mas você não pode torcer. A criança pode fazer a aula, mas o pai e a mãe não podem ficar. Existem campeonatos, mas não podem haver torcedores, não tem público. Uma observação que eu quero fazer aqui é esse em azul, escola e creche, que aqui foi descrito como menos do que 2% das infecções sendo na escola ou nas creches, mas isso foi nas férias. Então, vocês podem observar que aqui, na semana passada, isso já está aumentando para 4%, e, por enquanto, as regras para dentro da escola ainda não mudaram. O governo está acompanhando, mas eles ainda acreditam que o impacto da transmissão entre as crianças e pelas crianças para os adultos não é forte o suficiente para você restringir o acesso à escola. Isso também, esses dados, outros dados interessantes também, que levaram algumas medidas de controle aqui, foram esses daqui. Então, o que é isso daqui? A quantidade de testes positivos por PCR em relação à faixa etária ou grupos. Então, aqui a gente tem crianças de 0 a 6 anos de idade, a quantidade de crianças testadas, então 14 mil, praticamente 15 mil crianças testadas, 0,8% dessas crianças positivando, isso foi antes do verão, e após o verão, ou seja, na semana passada, 1,3% das crianças que testaram positivaram. Baseado nisso, o governo resolveu, e também porque para as outras áreas e idades, então, por exemplo, esses daqui são os trabalhadores de saúde pública, com 5% de positivados, e
na semana passada, 9 mil pessoas que foram testadas, ou pessoas trabalhando na área, professores, né? Então, aqui, 16 mil professores ou cuidadores de creche que foram testados. Então, por conta da carga, do estresse em cima dos testes e do tempo até você conseguir soltar o diagnóstico, eles resolveram que crianças menores do que 12 anos não serão mais testadas para o Covid-19. Uma outra situação que a gente observou, que vocês provavelmente vão começar a observar no Brasil também, a hora que os vírus começarem a aparecer, é que durante a época de quarentena, então aqui a gente vê, esses aqui foram os testes negativados para qualquer vírus, o azul escuro foram os testes positivos para influenza, né? Então essas foram crianças sintomáticas que foram testadas, com sintomas respiratórios que foram testadas. Esse azul mais claro para o sincicial respiratório, o cinza para rinovírus, e esse cor de rosa, avermelhado, para o Covid. Então, a primeira coisa que você pode notar é que a grande maioria das crianças sintomáticas não positivaram, ou seja, não foi apresentado nenhum vírus causador, não se conseguiu detectar nenhum vírus causando os sintomas. No começo da pandemia, quando as crianças estavam circulando, quando elas ainda frequentavam a escola normalmente, e isso daqui era outono, aqui na Europa, a gente via uma enorme quantidade dos outros vírus respiratórios. Depois disso, quando a partir dessa semana, as crianças tiveram que ficar em casa, você já vê um maior aparecimento, positivação das crianças pelo Covid-19, mas porque as crianças não frequentavam mais a escola, a positivação dos outros vírus, a circulação dos outros vírus respiratórios diminuiu muito. E aí, agora, voltando para o pós-férias de verão, e para o nosso final de verão, início de outono, está recomeçando a aparecer poucos casos do Covid-19, mas, naturalmente, muito mais casos de rinovírus, e vão aparecer também os outros vírus respiratórios, com certeza. Baseado nesses dados epidemiológicos, a gente também quis saber como é que, quais são as características dessas crianças, outros fatores associados, né? Como descrever essas crianças para a gente saber qual é a gravidade e o que a gente poderia fazer para ajudar no tratamento. Baseado nisso, foi lançado esse estudo, chama COP, o estudo COP, que é um estudo para tentar mapear as características clínicas e laboratoriais das crianças holandesas infectadas ou hospitalizadas por conta do Covid-19. Então, esse é um estudo nacional, uma colaboração de vários hospitais, cobrindo praticamente a Holanda inteira. E a primeira fase do estudo, esse estudo tem 3 fases, a primeira fase do estudo começou o registro de casos a partir do dia 3 de abril, mas também possibilitando, logicamente, o registro de crianças que foram infectadas antes dessa data. E aí, depois do COP, que é a fase inicial, tem o COP1, que é o segmento através de questionários, 6 semanas após a hospitalização da criança, e o COP2, que é uma visita ao hospital para a gente fazer uma série de testes, 6 meses após a hospitalização. Então,
é mais ou menos assim. Na fase inicial, são coletadas uma série de características clínicas, apresentação da doença, contato com familiares, doenças de base, severidade, se a criança ficou na UTI, se a criança precisou de oxigênio, qual o tratamento, enfim, todo o mapeamento das características da criança pré-infecção, durante hospitalização, e também com avaliação de qualidade de vida e questionários a respeito dos fatores psicológicos associados à infecção. Depois de 6 semanas, os pais recebem questionários também voltados para sintomas respiratórios, qualidade de vida e fatores psicossociais associados à infecção. E 6 meses depois, atualmente, esse estudo compreende os dados clínicos, né? Então, como está a criança, existem sintomas respiratórios ou não, existem sintomas sistêmicos ou não, questionários de qualidade de vida, função pulmonar, então, espirometria. A gente também tem uma linha de pesquisa aqui na Holanda com compostos orgânicos voláteis, né, que é o nariz eletrônico. Então, a gente incluiu isso também no nosso estudo. Para as crianças maiores do que 6 anos, a gente vai fazer o teste de esforço para ver se eventualmente existe alguma restrição na capacidade dessas crianças. E para as crianças em que a gente notar que existe qualquer acometimento ainda com 6 meses, a gente vai fazer a tomografia computadorizada para ver se existem algumas alterações que eventualmente necessitam um segmento maior. Esse pacote de avaliação de 6 meses, que primariamente tinha um foco mais psicológico e respiratório, o que a gente tem visto, e vocês também têm visto com certeza, é que as crianças também têm o acometimento multissistêmico, têm o acometimento cardíaco e o acometimento renal. Então, a gente está na fase de adicionar à fase do COP2, avaliação renal, cardiológica e hematológica também para trombose, para conseguir ter um painel completo de possíveis acometimentos a longo prazo da criança que ficou hospitalizada. Só para vocês terem uma ideia da situação, os dados que a gente coleta com a fase inicial do COP são ligados a esse órgão do governo de infecções. Então, a cada semana sai um gráfico com dados bem sumários a respeito das infecções das crianças holandesas. Então, aqui são os primeiros dados, isso ainda não é publicado, sobre as crianças que ficaram hospitalizadas aqui. Então, esse é o número de hospitalizações por semana. Então, aqui vocês também podem acompanhar que em abril foi o pico, e agora diminuiu bastante, mas ainda assim vem acontecendo hospitalizações, e agora a gente tem o segundo pico, então agora também estão voltando mais casos. Aqui é a apresentação inicial, então o porquê que a criança procurou o serviço de saúde, ou o motivo pelo qual a criança foi testada. A grande maioria das crianças foi testada por sintomas não específicos do COVID, ou então porque essa criança tinha alguma doença primária que foi descompensada. Então, uma criança oncológica, uma criança com uma doença metabólica ou endocrinológica, reumatológica, que apresentou um quadro não completamente explicável
de agudização da doença, e aí foi testado e viu-se que essa criança tinha um PCR positivo. E aqui é a distribuição por faixa etária também. Então, o azul mais escuro, a primeira infância, o azul intermediário até 10 anos de idade, e as crianças, os pré-adolescentes, adolescentes e adultos jovens, que compõem uma grande parte do número da nossa população de crianças hospitalizadas por conta do Covid-19. Aqui vocês podem notar também a doença inflamatória multissistêmica. Então, a gente tem visto muitas crianças entrando com o quadro. Nem sempre o quadro é florido desde o começo, né? Muitas crianças entram com um quadro de febre inespecífica, mas também com acometimento em termos de desidratação e de estado geral ruim, e por conta disso precisam ficar internadas, e aí 2 dias depois começa a florir o quadro da doença inflamatória sistêmica. Parte das nossas crianças também apresentou os sintomas respiratórios, mas vocês podem perceber que, ao contrário do que é observado na faixa adulta, na população pediátrica, os sintomas respiratórios não prevalecem em relação aos sintomas sistêmicos e inflamatórios. Aqui também é só para ter uma ideia em relação à idade e ao sexo da criança, né? Então, a primeira infância e as crianças maiorzinhas são as 2 categorias etárias que chamam mais a nossa atenção e que focam mais o nosso objetivo de tentar entender o que acontece lá para tentar ajudar. E aqui, só como curiosidade, também é praticamente o que eu já tinha mostrado em relação a onde na Holanda estão localizados o maior número de infecções e hospitalizações das crianças. Uma outra linha de pesquisa aqui, uma outra forma de dar suporte para a nossa população, é que a gente também foi prover os nossos pacientes e a população leiga de informações confiáveis a respeito do Covid. Então, essa daqui é uma página que a gente fez para informar pais e os adultos também sobre a situação, as regras, o que é importante prestar atenção quando procurar o médico, quando não procurar o médico, e etc. E isso daqui é muito interessante. Na Itália, em Verona, esse museu MUBA, eles fizeram um guia, é um guia digital, um livreto para as crianças, para que elas entendam o que é o corona, o que é o Covid, né, eles chamam mais simplificadamente de corona, para que elas possam entender, participar e também ter menos medo. E esse daqui é o link para a página, para esse folheto, e esse livreto foi traduzido em várias línguas, e existe uma versão em português também. Então, se eventualmente vocês tiverem interesse, alguém tiver interesse, através desse link, vocês podem procurar a versão em português, é aberta, é pública, vocês podem baixar, vocês podem enviar para os seus pacientes, e tem ajudado bastante a iniciar a conversa com as crianças e com os pais, para tentar tranquilizar e conscientizar. Eu espero ter dado uma pincelada geral, mas como eu disse inicialmente, eu estou à disposição para conversar, para trocar opiniões, ou para responder a perguntas de vocês, agora, online, ou, logicamente, quem quiser pode me mandar também um e-mail, e a gente pode continuar conversando no futuro. Muito obrigada pela oportunidade, e o chão está aberto agora
Eu vou parar de dividir a minha tela e assim eu posso ver as pessoas e a gente pode tentar trocar um pouquinho de experiências também. Simone, muito obrigada pela sua exposição. Você contemplou exatamente aí o que a gente gostaria de ouvir. Foi bem interessante, né? E cada vez mais que a gente escuta as outras experiências, vai mostrando a importância do conhecimento de cada lugar, das suas características sociodemográficas, epidemiológicas, além da gente ter o conhecimento pleno da doença, né? Acho que mostrou quão importante é a gente ter uma política de saúde, uma política acho que geral, né, de cultura, de tudo, para poder enfrentar essa pandemia, né, para poder tentar controlar a disseminação, né. Então, cada gestor local precisa ter esse conhecimento e entender como é que é a característica de cada um, né. Então, foi essa sua E foi o que apresentação. eu falei, né? Não existe, infelizmente, porque seria muito mais fácil, não existe uma resposta universal. Então, não é porque na Europa se faz assim, ou nos Estados Unidos se faz assado, que a gente tem que virar e falar assim deve ser feito no Brasil. Mas, logicamente, é necessário, é absolutamente necessário que as medidas sejam embasadas no conhecimento do que está acontecendo na sua população e quais são as necessidades locais para que você tome uma posição a respeito do que vai ser feito. E a cada mudança que é necessária, tem sido necessária e vai continuar sendo necessária, a cada mudança nas regras, que exista um embasamento científico e epidemiológico para que guie a melhor orientação. Sem dúvida, eu acho que esse é o grande foco mesmo, né? Eu gostaria de deixar aberto aí para os alunos, professores e residentes que queiram comentar alguma coisa, doutor Dirceu, que está aí, nosso querido doutor Dirceu aí. Muito obrigado. Eu gostaria, sim, de falar parabéns, Adileia. Deixa eu só desligar aqui o meu... Está com eco. Está com eco. É porque eu estava no celular, porque a minha internet está caindo. Pronto, agora eu te desliguei. Parabéns, Simone. Uma aula muito robusta. Parabéns a Adileia pelo convite, por ter convidado você. Nós já sabíamos da sua excelência. A Adileia te admira muito, fala muito, e a gente já te conhece há algum tempo. E muitas informações, a Adileia já falou desse aspecto de tanta controvérsia, né, mas tanta coisa que nós estamos aprendendo, né? Eu queria te fazer duas perguntas. O professor Andrew Bush, que está aí pertinho de ti, fez agora um editorial do Lancet essa semana, Respiratory Medicine, onde ele fala sobre a sibilância em pré-escolares. Você já abordou muito bem as características. O pré-escolar parece que esconde uma magia realmente em relação aos vírus, né? Essa magia dessa quantidade enorme de vírus que nós temos. O que nós aprendemos com eles? Eu queria... Você mostrou muito do estudo COP, é isso mesmo que fala? COP. Nós estamos fazendo, a Adileia está junto também, nós estamos fazendo um projeto que está esperando agora, vai sair essa semana, da FAPESP. Nós íamos fazer só com criança, mas nós tivemos uma agradável surpresa de saber que nós não vamos ter tanta criança assim, então nós vamos assumir um pouco com adulto também, que é ver o que acontece com a deterioração funcional e estrutural da via respiratória. E o que eu queria, já que vocês têm uma organização tão boa das crianças do país todos, como você mostrou, né, e isso é muito útil, vocês têm uma população que pode ser muito cadastrada, muito fácil de fazer estudo multicêntrico, se vocês vão fazer no estudo COP só com crianças, se tem algum marcador genético, algum marcador que possa responder, além do fato que nós aprendemos que realmente se tirar a criança de creche, realmente os vírus
diminui muito, e diminui muito a sibilância, né? O que nós tivemos aqui, acho que vocês tiveram aí, que os nossos setores de emergência tiveram um baixíssimo número de atendimento comparado com anos anteriores. Né? Vocês devem ter tido a mesma coisa. Então, essa é a primeira pergunta da inclusão no COP. Depois a gente pode trocar algumas ideias depois da tua palestra a respeito disso. Nós temos também esse interesse, nós vamos estudar, temos um laboratório forte para isso, mas nós decidimos não incluir crianças, nós vamos incluir os adolescentes e os adultos, mas nas formas leves. O que interessa para nós é ver nas formas leves se eles vão ter sequelas ou não. E nós estamos vendo alguns casos já em off, nós estamos tendo que os leves também ficam com sequelas, não só os graves, é lógico que ficam com sequelas, mas nós estamos vendo agora os pacientes leves. E a segunda pergunta era sobre o SIM, que nós chamamos de SIM, em português fica mais fácil, síndrome inflamatória multissistêmica, né? Se vocês tiveram bastante, que no começo assustou pelo Kawasaki, se vocês estão fazendo alguma pesquisa. Mas parabéns e muito obrigado pela sua dedicação e pela sua competência em relação à aula, que foi muito útil para nós. Muito obrigado. Obrigada, Dirceu. É o que eu falei, para mim é um prazer estar conversando com vocês. Eu não considero isso uma aula, eu considero isso como uma troca de experiências, porque a gente até brinca, né? Eu sou médica e eu sou pesquisadora, e a gente fala que, apesar, se não fosse a fatalidade e a tristeza de todas as fatalidades, é uma época extremamente interessante para quem faz pesquisa. Porque pela primeira vez a gente está vivenciando o acontecimento, e a gente está participando de tudo isso, né? Então, eu acho isso fascinante, você estar descobrindo junto com o resto do mundo o que está acontecendo, e não lendo somente no livro a receita pronta. Mas, logicamente, que o downside disso é que a gente tem todas as perguntas não respondidas e os pacientes morrendo por conta disso. Mas, enfim, voltando pro assunto dos bebês chiadores, dos sibilantes. O Andrew Bush, logicamente, ele é fascinado pelo universo dos bebês chiadores e todas as possíveis causas de chiado que ainda não foram completamente entendidas. E o que a gente tem visto aqui realmente é que a enorme maioria, mesmo com a diminuição da circulação dos vírus, dos outros vírus respiratórios, a grande maioria dos chiadores foi por conta dos outros vírus respiratórios. Isso agora também a gente está vendo muito claramente nas últimas 3 semanas, porque a gente teve um verão fantástico, com temperaturas super agradáveis, e agora a temperatura está virando, o clima está mudando, e os bebês estão catarrando de novo. Então, foi muito interessante que quando começou o período escolar, o governo tinha falado, crianças que tiverem qualquer sintoma respiratório, incluindo nariz escorrendo, tosse, etc., precisam ficar em casa. Aí, começou o outono, todos os bebês, todas as crianças de creche começaram a catarrar. E aí foi aquele desastre, porque 80% das crianças de creche tiveram que ficar em casa, e aí o governo teve que refazer as regras, baseado no fato de que a enorme quantidade dessas crianças não tem Covid, tem os outros vírus respiratórios, e a gente tem que tentar fazer um balanço entre uma criança que não vai para a creche, quer dizer, uma família que não consegue trabalhar, uma família que não consegue produzir, e todo o fator, as consequências econômicas a partir disso. Então, é uma história que está em andamento, né, o que vai acontecer, mas realmente o que a gente tem visto é que a enormidade das crianças com sintomas respiratórios até a faixa etária dos 9, 10 anos é por conta dos outros vírus, não é por conta de Covid.
O que a gente tem visto, sim, são relacionado ao COVID, são as crianças com sintomas inflamatórios sistêmicos. É a criança previamente rígida ou, na maioria dos casos, a criança com doença crônica, que começa com aqueles sintomas bem inespecíficos, a criança reumatoide, que de repente começa a perder função, é a criança oncológica que apresenta febre, ou é a criança crônica respiratória que começa a ter mais sintomas, que você fala, tá um pouco diferente do normal, aí a criança tem que internar, e geralmente durante a internação aflora o resto. Então, o padrão de pele, a febre importante, e aí você vai dosar, e todo o painel inflamatório está aumentado, você vai fazer o ecocardiograma, e você nota um alargamento das coronárias. O segmento dessas crianças na fase aguda tem sido muito positivo. Então, a enorme maioria dessas crianças que fazem o quadro sistêmico inflamatório reagem bem ao tratamento, e o que a gente tem visto, mas isso ainda não é publicado, tá? É uma ideia, uma pincelada do que eu tenho visto das informações no COP, é que após a fase aguda, a criança fica bem, muito melhor, se você comparar com um adulto que ficou hospitalizado por conta do COVID. Então, na realidade, a gente não espera que muitas crianças venham com alterações na visita dos 6 meses. Essa foi uma grande crítica e a nossa maior dificuldade em obter a aprovação do estudo, porque o comitê de ética falava, olha, vocês não têm embasamento para acreditar que uma criança vá chegar com problemas após 6 meses da hospitalização que justifiquem uma pesquisa clínica. Mas, enfim, a gente conseguiu tirar a maior parte dos fatores invasivos e vai fazer o trabalho mesmo assim, nem que seja para mostrar que realmente, felizmente, as crianças não mantêm agravamento por longo prazo. Então, eu acho que para vocês, no sentido de tentar obter números razoáveis para uma análise de pesquisa, realmente faz sentido investir mais nos adultos jovens e nos outros adultos do que na faixa pediátrica, para tentar fazer alguma coisa, principalmente se vocês querem investir nessa linha genética, porque, logicamente, a quantidade de pacientes dentro da pesquisa está muito relacionada a algum desfecho, a conseguir falar alguma coisa a respeito da genética desse paciente. Você realmente precisa de números grandes para isso. E com as crianças, infelizmente para a pesquisa, felizmente para a clínica, os números são pequenos. Eu não sei se eu consegui responder ou se eu fiquei mais confabulando do que respondendo. Excelente, muito obrigado. Muito obrigada, Simone. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? Está todo mundo tímido. Mas o meu e-mail está ali, se vocês precisarem de alguma coisa, vocês podem, logicamente, entrar em contato. E Adileia Ediceu, eu vi essa semana que tem uma iniciativa da Sociedade Respiratória Europeia para os CRCs, então, para as pesquisas com colaboração multicêntrica,
E, de repente, pode ser uma ideia para vocês olharem no site e tentar agregar outros países para tentar fazer isso acontecer, porque, novamente, para você conseguir tomar alguma conclusão satisfatória no âmbito genético, vocês realmente vão precisar de números grandes. Então, eu acho que um CRC seria uma boa possibilidade para vocês tentarem agregar mais pacientes e conseguir um resultado mais plausível da pesquisa de vocês. Eu tenho visto, existem, logicamente, iniciativas na América do Sul, mas não tanto quanto nos outros países, e a ARS tem uma grande... eles gostam muito de suportar, de apoiar iniciativas vindo dos países menos favorecidos. Então, eu diria que se eventualmente vocês conseguirem montar uma rede de apoio entre centros de pesquisa na América do Sul e enviar um projeto para a ARS nesse sentido, eu acho que vocês têm uma boa chance. Muito interessante, não, Dirceu? Sim, eu acho que isso é uma coisa boa, a gente vê com bons olhos, eu acho que isso é uma perspectiva de evolução da ciência no mundo, os países mais adiantados ajudando. A gente está esperando esse estudo que tem mais de 20 pessoas envolvidas na avaliação das repercussões funcionais e anatômicas e estruturais, né, da Covid-19 nos jovens e adolescentes, na população jovens. Um dos problemas que a gente tem de não inclusão também de criança, como as crianças têm os sintomas leves ou assintomáticos, eles não são testados. Então, nós não podemos comprovar que eles tiveram ou não. Esse é o maior problema nosso de inclusão, talvez, porque o Brasil tem uma população muito grande, nós temos muita gente. O grande problema nosso é que a quantidade de testes no país é muito pequena. O Brasil é um dos países que tem feito muito pouco teste. Se você pegar outros países, né, comparados com o Brasil, nós temos feito uma quantidade de teste muito baixa, porque aqui só quando o indivíduo está muito ruim mesmo que se faz teste, o que é uma pena. Então, tem pouca pesquisa, ainda em detrimento do que poderia ser feito. Politicamente, nesse aspecto, a gente está muito ruim. Mas essa oportunidade da IARS é muito grande, nós submetemos o projeto à FAPESP, essa semana deve sair o laudo, a gente sabe que o país está sofrendo, tanto o CNPq quanto a FAPESP, as agências de fomento, estão numa contenção absurda, né? Então eles mandam a resposta assim, não, olha, nós não temos dinheiro, estamos numa fase de contenção. Então é muito bom saber disso da IARS, e com certeza a gente vai, se não conseguir, nós vamos tentar, até a hora que a gente jogar a toalha e ver que não dá, né? Não está fácil fazer pesquisa no Brasil. As agências de fomento, os pós-graduandos estão saindo, e falei agora, o que eu faço, né? A inserção no mercado para os pós-graduandos está muito complexa. Mas te agradeço muito, e agradeço a Adilé também a oportunidade de tê-la conosco, em nome de todos nós, do departamento, é uma honra tê-la aqui conosco. Muito obrigado. E vocês sabem que, se vocês quiserem, eu posso ler também e ajudar a revisar o projeto de pesquisa de vocês. Em alguns momentos eu aventei as possibilidades, né, de uma colaboração, mas o grande problema de uma colaboração, de montar um projeto de pesquisa com a colaboração de dados entre a Europa e a América do Sul, são as regras novas de privacidade. E aí tudo bloqueia, porque aonde os dados vão ser guardados e como, etc. E aí é um entrave tão grande que as pessoas não querem começar, mas eu acho que se vocês... E só para ter uma ideia, não é só difícil para vocês, o COP inteiro não tem subsídio. Todo esse estudo do Covid, a gente não tem subsídio de pesquisa. É iniciativa própria mesmo. É cada um puxando um pouquinho o que tem de reserva
financeira do próprio departamento e juntando forças, porque nem mesmo aqui a gente conseguiu suporte financeiro para pesquisa em Covid em criança, porque eles falam que não é prioridade, que os números são muito pequenos, que a gravidade é muito pequena e que não justifica você alocar os recursos financeiros de pesquisa para um projeto pediátrico. Todo mundo gosta muito de criança, é muito bonitinho, mas quando você vê no sentido de impacto social, a gente não vende projeto de Covid em criança. Agora, para vocês, como é América Latina, e como existe toda uma outra problemática social também, talvez vocês consigam vender. Quando a gente tenta vender o estudo, eles encaram como problema muito pequeno, a gente não é prioridade de suporte, mas eu acho que uma iniciativa vindo da América Latina para tentar entender, mapear as diferenças, identificar aonde são os problemas específicos relacionados e aplicáveis à população, eu acho que vocês têm chance. E se vocês quiserem, eu posso ajudar a ler a proposta, colocar ideias, enfim. O que eu puder fazer, vocês sabem que eu posso, que eu estou aberta à colaboração. Muito obrigada, viu, Simone? Muito obrigada mesmo. Não sei se mais alguém gostaria de falar. Professora Maria de Lourdes, eu estou vendo que o professor Sérgio também está aqui, que ele é o nosso futuro chefe do departamento. Não sei se tem mais alguém, a professora Milena, que é pneumopediatra. Não sei se vocês gostariam de falar alguma coisa. Acho que a gente só tem a agradecer a sua participação, viu, Simone? Obrigada a vocês, Adileia. Você sabe como me encontrar, tá bom? Para os outros, eu deixei o meu e-mail no chat. A minha aula, eu só peço para vocês não reutilizarem, porque tem esses dados do COP, por exemplo, eles estão abertos na internet, mas eles não estão publicados. Então, a gente não pode usar esses dados ainda em âmbito científico, né? É mais no âmbito de isso é o que a gente observa, mas não ir muito a fundo. Agora, se vocês quiserem mostrar a aula para outros alunos, comentarem, isso por mim não tem problema nenhum, vocês podem reutilizar, tá bom? E em qualquer momento, meu e-mail está lá. A aula foi gravada, tá, Simone? Então, muitas vezes ela vai estar no site da faculdade e as pessoas vão poder assistir também. Não tem problema nenhum. Doutora Milena aí. Posso? Eu queria agradecer muito, parabenizar pela aula, foi muito esclarecedora, principalmente a questão da relação da transmissão, né, das crianças, porque eu acho que aqui no Brasil nós estamos numa grande discussão do quanto que os assintomáticos realmente conseguem transmitir. Aqui onde eu trabalho tem uma grande discussão com a abertura das escolas ou não, o prefeito já decretou que não vai. Eu acho que ficou muito em cima das crianças, como elas, os grandes transmissores, né? E a gente, na verdade, não tem esses dados, como você bem apresentou. Não é que elas não transmitem, mas não existem dados mostrando que o impacto é grande. É grande, exatamente. E parece que todo mundo ficou com a ideia de que o assintomático, que é a criança, é o grande transmissor, porque não sabe se ele tem o sintoma ou não. A gente vê aqui, né, no estado de São Paulo, abriu bares, abriu academias, abriram, e as escolas não podem abrir. Né? Então, eu até ia te perguntar se eu posso... Eu fotografei algumas dos seus slides, se eu posso colocar isso em mídia social, até numa forma de informação mesmo para as pessoas, porque eu percebo que as mães viraram um pânico. Lógico. Né? E não é só aí, né, Milena? No mundo inteiro, lógico, aqui também, mas eu acho que tem vários fatores. Para você imaginar, a ideia quando você fala em Holanda, você pensa, você fala, não existe pobreza. Existe pobreza aqui, mas ela está escondida.
E até mesmo aqui na Holanda, quando as crianças não foram para a escola, ou seja, que não houveram adultos olhando para essa criança, aumentaram os casos de abuso infantil, aumentaram os casos de maltratos contra as mulheres. Então, crianças que passam fome, crianças e até mesmo que você pode virar e falar, isso é menos grave, mas a escola a primária e secundária aqui é tudo público, o sistema de ensino segue uma única linha. A partir do momento que a criança teve que ficar em casa, eu comprei um laptop para minha filha poder entrar na aula e seguir. Eu sei matemática, eu sei ler, eu consegui sentar do lado dela e ensinar para que ela não ficasse defasada. Mas existe uma enorme população num país europeu considerado desenvolvido, de crianças que não têm suporte familiar, que não têm estrutura, que não tem nem um espaço físico para você sentar e estudar. Então, existem fatores associados à decisão fechar a escola e não fechar a escola, que vão muito aquém do quantos adultos vão ser infectados por causa do 0,1% das crianças que podem transmitir. Pode transmitir? Pode. Mas qual é o custo-benefício e o que vai acontecer depois é que tem que ser muito bem avaliado antes de que se entre num fla-flu de eu disse, ela disse, e, portanto, tem que acontecer. Agora, a sua pergunta sobre os slides, o que eu prefiro, quando eu coloquei os estudos, eu coloquei a referência do estudo. Então, melhor do que você mandar para a mídia a foto da minha apresentação, eu prefiro que você cite o estudo original, e se você for no link da internet, você consegue também pegar as fotos e o artigo e tudo mais, e se você quiser, eu posso mandar para você. Porque eu acho que isso tem uma força, um embasamento muito maior do que falar, a Simone Hashimoto disse isso, mas o estudo mostrou aquilo, tá bom? Não, eu digo, como é para leigos, né? Se a gente coloca o artigo, eles não leem. Sim. Se a gente coloca uma foto resumida, tem um impacto maior, é só por essa questão. Mas, não tem problema, tudo que eu coloquei lá tem um embasamento científico, nada é Hashimoto. Não vou dizer que exatamente, não é achismo e nem a opinião de uma pessoa. Exatamente. Né? Eu sempre coloco isso muito quando eu falo até com a mídia, porque não pode ser a nossa opinião, né? É o que nós temos de evidência científica. E mais uma vez, tudo tem que ser encarado à luz da situação. Então, a história da máscara, aqui o governo ainda acha que é menos prejudicial você não usar a máscara do que usar, mas lógico que em locais em que a infecção e o contágio é muito maior, o uso de máscara ajuda. Então, tem toda essa ponderação a ser feita em relação às medidas a serem tomadas, né? Sem dúvida, eu acho que o povo aqui, o latino, nós somos muito mais de abraçar, de pegar na mão, então eu tenho a impressão que a máscara, eu tenho a impressão não, né, os dados estão dizendo que a máscara ela é importante para diminuir a transmissão mesmo, né? Acho que essas são as diferenças, né, de um lugar para o outro, que é importante que a gente conheça, né? Eu acho que até para coibir, né, toda a Dileia, de abraçar, de beijar, você tá com a máscara, né, parece que dá uma distância. Mas é verdade, sim. Infelizmente, aqui, o normal não é ficar abraçando todo mundo. É isso aí. Eu acho que nós estamos encerrando. Muito obrigada, viu, Simone? A gente vai continuar essa conversa aí, nós vamos nos ver, nós vamos nos falando, né? E a gente vai elaborando aí
os nossos projetos conjuntos, com certeza. Ok, um bom dia. Obrigado. Muito bom dia para vocês. Até a Boa próxima noite. vez que a gente vai se encontrar de verdade. É isso aí. Boa noite aí. Um beijo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.